Olá, meu nome é Aline, eu sou psicóloga, coach e consultora organizacional. Trabalho na Johari Consultoria, que é uma empresa de desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre um tema aí que vem sido amplamente discutido, que é a avaliação psicossocial. O que é isso? Já vou explicar. Mas antes eu quero apresentar para vocês alguns dados para que a gente comece a refletir sobre esse assunto. Você sabia que no Brasil são gastos 40 bilhões de reais por ano com acidentes de trabalho? Outro dado alarmante. Você sabia que o Brasil é o quarto no ranking mundial em número de acidentes de trabalho? Preocupante isso, né? Então, diante desses dados, a gente pensa, precisa ser feito alguma coisa. E aí que eu trago 3 palavrinhas-chave para a gente pensar sobre esse assunto, que são prevenção, risco e vida. Qual a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente ouve a palavra prevenção? A fácil, né? EPIs, EPCs, procedimentos, treinamentos, CIPA, tudo isso que já é amplamente divulgado e que faz parte do dia a dia das empresas. Ok, legal. Mas por que será que tudo isso, apesar de ser fundamental, não tem minimizado os acidentes de trabalho? Para a gente pensar sobre isso, vou trazer aqui um exemplo do dia a dia. Sinalização de trânsito. Desde pequeno, todo mundo conhece sinalização de trânsito, né? Então, sinal vermelho, pare. Sinal amarelo, atenção. E sinal verde, siga. Ok, todo mundo sabe. Uma criança de 4 anos, se você perguntar, ela já sabe. Mas por que será que muitas vezes eu, você, a gente vai e fura o farol vermelho? Acontece, eu sei que acontece, né? Por quê? Qual é a incoerência que faz com que a gente descumpra essa orientação tão básica? Outro exemplo, há um tempo atrás eu fiz um trabalho numa empresa de higienização hospitalar, que é um dos locais mais contaminados. E no momento de fazer a descontaminação, muitas vezes os auxiliares de limpeza não utilizavam a luva de forma correta. E essa era uma luta constante que os encarregados traziam para a gente ali no dia a dia. Por que será que isso acontece? Por que os auxiliares de limpeza não usam a luva de forma adequada? Por que eu e você passamos no farol vermelho? É sobre essa incoerência que a gente precisa falar mais a fundo, porque isso é um risco que é diferente do que o risco que a gente tem aí sempre falado, que é a segunda palavra-chave, risco. Tudo que é feito nas empresas hoje previnem os funcionários em relação aos riscos externos a ele, ao risco que o ambiente oferece, ao risco que a função, muitas vezes oferece. Só que são riscos externos e muitas vezes não estão intimamente ligados com aquele indivíduo em si. Então é muito importante a gente pensar sobre esse risco psicossocial. O que é o risco psicossocial? É aquele risco que eu, você, oferecemos a nós mesmos. Como assim? Para esclarecer, eu vou trazer o exemplo de um filme que eu assisti. Esse filme se chama Inimigo Íntimo. E acontece que um rapaz é abrigado por uma família, só que a família não sabe que as crenças desse rapaz são totalmente contrárias às dela. E aí o que acontece? Uma grande confusão, como todo bom roteiro de filme, e a família só vai perceber o risco que correu, o perigo que estava lidando depois que o estrago já estava feito. É exatamente assim no risco psicossocial. Eu e você estamos com o risco diante do espelho, diante dos nossos olhos, mas a gente não percebe. Então é um risco que a pessoa passa quando ela mesma não tem boas condições psicológicas ou condições psicológicas favoráveis à função que ela exerce.
Agora imagina isso quando a gente pensa em funções de trabalho extremamente perigosas, estressoras, extremas, né? Como que esse risco psicossocial pode ser aumentado diante de um estresse que já faz parte aí do dia a dia do profissional? Então, mediante tudo isso, que o Ministério do Trabalho falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, o que está acontecendo, né? E aí que trouxe à tona esse risco psicossocial, né? E as empresas começaram a pensar, então o que fazer diante dessa situação? Que aí vem a terceira palavra-chave do dia, que é vida, né? Foi proposto aí um resgate à vida, ao valor da vida. Por isso o Ministério do Trabalho está considerando obrigatório agora a avaliação psicossocial em trabalhadores que estão sujeitos a condições estressoras, principalmente mediante a NR 33 e 35, que são espaço confinado e altura. E essa avaliação psicossocial, ela traz um resgate à vida, por quê? Porque através de um método científico, através de profissionais habilitados, de psicólogos especializados, é feita uma avaliação psicológica para ver quais as condições que o funcionário tem, quais as motivações que o funcionário tem diante da própria vida, para que ele seja responsável aí pela própria vida dele, e essa avaliação traz se ele está apto ou inapto para ser ali o zelador de sua própria vida. Então, hoje é importante esse resgate e a execução da avaliação psicossocial, especialmente para esses profissionais que correm muito risco na execução das suas tarefas diárias. Então, a Johari Consultoria tem profissionais habilitados, profissionais certificados, psicólogos que podem efetuar esse serviço, prestar esse serviço na sua empresa. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no nosso site www.johariconsultoria.com.br ou mande um e-mail para a gente, comercial@johariconsultoria.com.br, que a gente esclarece mais dúvidas. Também temos aí as nossas redes sociais. Então, prevenção, risco e vida são palavras-chave aí na avaliação psicossocial. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma frase da Lúcia Seben que diz assim: nada pode reviver um homem, mas ações de segurança podem mantê-lo vivo. Então, conte conosco, nós estamos aí preparadas para te atender, para prestar esse serviço maravilhoso de resgate à vida, e sucesso, muito bom trabalho para todos nós. Obrigada!